Como requerer a progressão de regime na execução penal? A progressão de regime é um benefício da execução penal que permite que o apenado progrida do regime fechado para o regime semiaberto ou do regime semiaberto para o regime aberto. No momento de requerer a progressão de regime, é muito importante que o advogado criminalista que atua em execução penal, ele saiba exatamente como fazer os cálculos, como fazer esses cálculos, inclusive de uma maneira mais rápida, mais objetiva, identificar se no seu, por exemplo, existiu uma data diferenciada, conseguir impugnar aqueles cálculos, identificar o erro que está ali. Foi um erro, por exemplo, em uma database, um erro relacionado à remissão, à detração, que ocasionou uma progressão de regime com data diversa. Para você ter ideia, já teve caso em que eu prestei consultoria em execução penal e consegui descobrir a diferença de 2 anos. Ou seja, no seu estava uma data 2 anos para frente. Imagina a diferença disso na vida do apenado que está em regime fechado, esperando para progredir para o regime semiaberto. Por isso que é tão importante ter um advogado atuante, né? O cliente, ele tem que se sentir acolhido e tem que sentir confiança no advogado, que não vai simplesmente peticionar e largar para lá. Vai estar presente, vai despachar com o juiz, e o advogado precisa se qualificar sempre. Eu vou te mostrar uma ferramenta aqui para fazer cálculos de progressão de regime em alguns minutos e como que nós fazemos esse cálculo. Então, vou colocar aqui na tela para você. Esse é o escritório virtual, é uma ferramenta que os alunos do curso de execução penal do IDPB têm acesso. Eu sou advogada criminalista e coordeno os cursos que são ligados à área de penal, processo penal e execução penal do IDPB. E os alunos do curso Decolando na Execução Penal e da pós-graduação possuem acesso a esse sistema que tem dentro dele a ferramenta de calculadora da execução penal. Então, dentro dessa calculadora, você pode calcular a progressão de regime em poucos minutos. Vamos imaginar uma pena de 15 anos, 2 meses e 4 dias. Primeiro passo é converter essa pena de anos, meses e dias para dias. Chegando ao resultado, 5.539 dias, eu vou colocar aqui ao lado, vou calcular. Vou consultar o artigo 112 da Lei de Execução Penal para saber qual será o percentual naquele crime, naquela situação, é reincidente, não é, crime hediondo, não é. Qual o percentual? Digamos que seja de 16%. Consultei lá no artigo 112 da LEP e vi que é 16%. 886 dias, o que significa isso? Que o cliente que recebeu essa pena, ele precisa cumprir 886 dias para progredir do regime fechado, em que ele se encontra, para o regime semiaberto. Eu desço um pouquinho mais aqui na calculadora, coloco a data base, que no caso da progressão de regime é a data da última prisão. Então, imagine que essa última prisão tenha ocorrido no dia 15 de março de 2021. E eu vou colocar aqui embaixo a quantidade de dias para progressão, 886 dias. Calculo, vou chegar exatamente à data de progressão. Esse apenado ele vai progredir do regime fechado para o regime semiaberto no dia 18 de agosto de 2023. Portanto, quando o advogado ele começa a atuar em execução penal, o primeiro passo é conferir a palavra de ordem, conferir todo o processo criminal, a condenação, a sentença, se de repente ali tem alguma hipótese que traga a possibilidade de ajuizar uma revisão criminal, de ter uma nova atuação, ou se existe algum erro de cálculos, então é muito importante fazer todos esses cálculos e, logicamente, se puder usar uma ferramenta que facilite isso, melhor ainda. E se tiver que impugnar os cálculos, ficar de olho nisso, não somente na progressão de regime, mas no livramento condicional, requerer isso pelo meio adequado, então elaborando a petição, por exemplo, de impugnação de cálculos, mostrando todos os fundamentos, como que o advogado chegou àquele cálculo, de preferência despachar com o juiz, fazer esse acompanhamento bem de perto, cuidar com muito carinho, muita presença do processo de execução penal e, logicamente, do apenado, que é o cliente do advogado, e ao despachar direto com o juiz, ganhar esse tempo, né? Não ficar simplesmente esperando explicar ali o que foi utilizado para chegar, por exemplo, a essa data, se no seu estiver uma data futura. Imagina que você faça essa contagem e no seu esteja maio de 2024. Ah, são alguns meses? São alguns meses. Mas na vida do apenado, um dia faz toda a diferença. Então, é de grande responsabilidade a atuação do advogado criminalista na execução penal. Por isso que é sempre necessário se qualificar, se especializar, ter muita experiência para justamente poder fazer garantir cada um dos direitos na execução penal. Bom, eu convido você, caso você ainda não conheça, para conhecer o curso Decolando na Execução Penal, vai aparecer o link aqui no vídeo, tá abaixo do vídeo também. Foi um prazer ter estado aqui com você e até o nosso próximo vídeo.